Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Deia e hoje eu vou falar do quinto livro das Crônicas de Nárnia, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Aqui a gente não vai ter a participação da Susana, porque ela está nos Estados Unidos com os pais. O pai dela conseguiu um trabalho de professor por um período de 4 meses, então ela vai ficar lá com os seus pais. O Pedro também não vai aparecer aqui nessa história, porque ele vai passar esse período aí com o professor Kirk, que a gente viu já nas histórias anteriores. Então a gente vai ter a Lúcia e o Edmundo. Os dois vão passar esse período aí de 4 meses na casa dos tios Arnaldo e Alberta, onde eles têm também o primo que é o Eustáquio. O Eustáquio é um primo meio chatinho, né? Tá sempre perturbando a Lúcia e o Edmundo. E o Edmundo vai dividir um quarto com o primo e a Lúcia tem um quarto só para ela na casa dos tios. Nesse quarto da Lúcia tem um quadro na parede e nesse quadro tem o navio, o Peregrino da Alvorada, que é este aqui. Então tem um momento em que as crianças estão conversando, né? O Edmundo e a Lúcia estão batendo um papo lá a respeito de Nárnia. E aí o Edmundo entra no quarto e começa a dar pitaco, né? Começa a dar palpite na conversa dos dois, sempre indo contra eles, né? E de repente o quadro começa a ganhar vida. Como assim, né? Tem um navio nesse quadro, esse navio está no mar. Então a água do mar começa a invadir o quarto onde as crianças estão e elas são de certa forma sugadas para dentro do quadro. E elas vão então ser transportadas aí para Nárnia, né? Aqui tem o quadro e as crianças sendo sugadas para dentro do quadro. Então eles estão ali lutando para não se afogarem e são resgatados pelos tripulantes do navio. E quem está lá é ninguém menos que o Caspian, que era príncipe nas histórias anteriores e aqui ele já é rei. Tem uma questão aí do tempo, né, que é diferente no nosso mundo e em Nárnia. No nosso mundo, as crianças estão na Inglaterra e já se passou 1 ano desde a última visita, né, a última aventura das crianças em Nárnia. Já em Nárnia, o Caspian vai contar pra gente que já se passaram 3 anos desde a última visita das crianças lá. Então, após resgatarem as crianças, o Caspian, o Edmundo e a Lúcia vão ali se confraternizar, né, porque estão se revendo, e ele vai contar que ele é rei agora, né, em Nárnia, e ele prometeu que Nárnia estando em paz com o reinado dele, ele sairia em busca dos amigos do pai dele, que o tio dele afastou do reino, né? Então, nas histórias anteriores, a gente teve aí o tio do Caspian, que era quem criava o Caspian a partir do momento que o pai dele faleceu, né? O tio do Caspian usurpou o trono e afastou os amigos do pai do Caspian. Então ele vai em busca desses amigos, que são lordes, são 7 amigos do pai dele que foram meio que expulsos, né, exilados do reino. Na verdade, o tio do Caspian pediu para que eles fossem buscar outras terras, né, e eles acabaram não voltando mais, por diversas razões. Então as crianças vão acabar continuando nessa viagem aí, nessa peregrinação, com o Caspian e os tripulantes do navio, e vão passar todos por diversas ilhas. Uma dessas ilhas é a Ilha do Dragão, que tem relação aí com a ganância. Então, um dos personagens nessa história vai ter que trabalhar a questão aí da ganância, da avareza, né? E a gente vai ver o que acontece com esse personagem aqui. Eles vão passar por outras ilhas também. Tem uma ilha que é a Ilha das Vozes, onde todos eles escutam pessoas conversando, mas na verdade eles não sabem se são pessoas ou se são criaturas, não sabem o que são exatamente, porque eles não enxergam essas pessoas, né? Elas estão invisíveis. E aí, essas pessoas meio que fazem uma troca, né? Eles prometem algo e em troca eles querem que a Lúcia encontre um livro de magia. E nesse livro de magia ela vai ter que encontrar também uma magia específica para fazer com que essas pessoas deixem de ser invisíveis. E aí a Lúcia, ela passa por um caminho escuro, né, um corredor escuro e estranho, meio assustador. Tem até uma imagem aqui também, para onde ela vai ter que entrar.
e ela encontra realmente esse livro de magia, só que ela vê que não tem um índice, né? Então ela vai ter que ler todas as magias que tem ali, poções, até chegar na magia que ela precisa encontrar realmente. E ela meio que vai perdendo o foco, né? Ela vai se empolgando com o que ela está lendo. Tem uma imagem aqui, as letras são bem bonitas, então ela menciona isso pra gente também, quanto à questão da letra, né? E aqui, por exemplo, essa que eu mostrei é cura para verrugas. E diz assim, lave-se numa bacia de prata em noite de luar. Tem uma outra que é um encantamento infalível para tornar mais bela do que todos os mortais aquela que o pronunciar. Então ela vai lendo e, como eu falei, ela vai às vezes perdendo o foco e tem que lembrar, né, do que ela está buscando ali, senão ela perde a concentração e se empolga com o que ela está lendo, né? E tem um trechinho que eu achei que parece muito com pessoas que leem bastante, né? Às vezes acontece isso aqui, pelo menos comigo acontece. Aí eu vou querer que vocês comentem aqui se isso já aconteceu com vocês. Ela lê uma história que é a história mais maravilhosa que ela já leu ou que ainda vai ler em toda a vida dela. Aí de repente ela fala assim, que pena, gostaria tanto de ler a história novamente. Bem, lembrar dela pelo menos eu posso. Vamos ver. Tratava oh não, está sumindo tudo. A última página também está ficando branca. Que livro mais esquisito. Como é que eu fui esquecer? Falava de uma taça, de uma espada, de uma árvore, uma colina verde, disso me lembro bem. Mas não me lembro do resto. Que hei de fazer? Bom, a Lúcia nunca mais vai se lembrar dessa história, mas toda vez que ela ouvir uma história interessante, ela vai se lembrar dessa situação aí, que ela leu essa história maravilhosa e depois, em seguida, já esqueceu de tudo, né? Como eu falei, isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu acho que faz parte, né? Mas comentem aí se isso já aconteceu com vocês também. Enfim, a Lúcia vai realmente encontrar a magia que ela está procurando, né? Para fazer com que os seres que estão ali deixem de ser invisíveis, e aí eles prosseguem, vão continuar aí passando por outras ilhas. E eles vão encontrar todos os amigos do pai do Caspian, mas isso vai ter um preço, né? Não vai ser assim tão simples e tão fácil, né? E o preço a gente vai ver no final da história, claro, eu não vou contar aqui qual é o preço que vai ter que ser pago para que eles encontrem os amigos do pai de Caspian, mas eu vou ler um trechinho que eu acho que tem uma parte bem parecida no livro O Peregrino. Aqui, Caspian está conversando com toda a tripulação e ele fala assim, pela juba de Aslan, acham que o privilégio de ver as últimas coisas é assim tão fácil de conquistar? Cada homem que nos acompanhar receberá o título de peregrino da alvorada para si e seus descendentes e terá, ao desembarcar em Cair Paravel, ouro e terras suficientes para o resto da vida. Ou seja, como fala aqui, né, vai receber um título de peregrino da alvorada. Aqui no livro de John Bunyan, O Peregrino, a gente tem um trechinho em que o narrador está falando aqui uma outra parte do sonho dele, né? E ele fala assim, a seguir, vi em meu sonho que os seres resplandecentes disseram-lhes que batessem no portão, e quando o fizeram, Enoque, Moisés, Elias e outros olharam para fora por cima do portão, a quem foi dito isto, estes peregrinos vieram da cidade da destruição por causa do amor que têm pelo rei deste lugar. Em seguida, cada um dos peregrinos entregou o seu certificado, o qual receberam no início da jornada. Então, além do título ser parecido, né? Aqui a gente tem A Viagem do Peregrino da Alvorada e o de John Bunyan é O Peregrino. Eu achei essa inspiração aí, né? Além do título, tem algo mais aqui. Eu achei que esse certificado lembra o título, né? Que eles vão receber aqui no início da jornada. Enfim, além disso, todos os tripulantes aqui do navio, eles estão numa peregrinação
embora seja uma peregrinação em busca dos amigos do pai do rei Caspian, eles vão ter que passar aí por algumas situações difíceis, todos eles vão ter que se unir para superar essas dificuldades e eles vão ter que trabalhar alguns vícios, né, alguns desvios de caráter, como eu havia mencionado. E tem ainda uma curiosidade que para mim é sempre interessante, eu vou ler, depois eu comento. Logo no começo, na parte do quadro ainda, diz assim: assim, quando os Pevensie, que são o Edmundo e a Lúcia, né, haviam estado em Nárnia pela última vez, na segunda visita, era para os habitantes de Nárnia como se o rei Arthur tivesse voltado à Grã-Bretanha, como se diz que há de voltar. E eu digo que o quanto antes, melhor. Então tem ainda uma menção ao rei Arthur, que eu gosto bastante, né? Inclusive, não sei qual que eu vou terminar primeiro, se é As Crônicas de Nárnia ou As Crônicas de Arthur, porque desse aqui faltam 2 livros para eu concluir o livro completo, né? Já que o meu é desmembrado, e As Crônicas de Arthur falta apenas um, então qual será que eu vou concluir primeiro? Enfim. Então foi isso no vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Ative os sininhos das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima então. Tchau, tchau.